pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de proteção de cultivares. Estamos aqui na segunda parte do módulo 2, onde a gente está falando sobre a lei de proteção de cultivares. Então, mais uma vez, é um prazer estar ministrando esse curso para vocês. Espero que aproveitem, que vocês tirem conhecimento das aulas. Então, sem mais delongas, vamos para a parte 2 do nosso módulo 2. Só lembrando, da nossa agenda. Passamos o módulo 1, foi a primeira aula nossa sobre a parte de introdução, a contextualização do assunto, e agora a gente está no módulo 2, falando principalmente da Lei de Proteção de Cultivares, o texto que a lei traz, todo o histórico, uma abordagem bem completa e complexa, relacionado aí a todo o texto redigido, os instrumentos, todo o processo. Então, a gente fez uma parte inicial e agora a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai falar principalmente sobre as diretrizes que a lei traz para a gente. Então, todo o contexto e todas as informações que a lei traz para a gente. Recapitulando aqui de uma forma bem rápida o que a gente fez no módulo 1, os assuntos que a gente tratou sobre os eventos cronológicos dos marcos na legislação brasileira relacionada à Lei de Proteção de Cultivares, desde o começo, passamos sobre a Lei de Inovação Industrial, depois a Lei de Proteção de Cultivares, a Lei de Sementes e Mudas, a Lei de Inovação Tecnológica. Então a gente passou ano a ano como que foi conduzido. Falamos no detalhe sobre a Lei 9.456, que é o tema desse curso, a Lei de Proteção de Cultivares, como que ela surgiu, o que ela trata, quais são os objetivos. Falamos sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que é o órgão que regulamenta. Falamos sobre o Cultivar Web, que é a plataforma online, onde a gente faz todo o processo, a protocolização de todo o instrumento para a gente adquirir o certificado definitivo de proteção. Falamos como funciona o processo, os 3 formulários que existem, como que é a duração, como que é as etapas, o que tem que ser feito. E por fim, no final da primeira parte desse módulo, a gente trouxe os valores, os custos envolvidos, as taxas que são recolhidas pela União, para a gente fazer todo esse processo aí da melhor forma possível. Então, dando continuidade, nessa segunda parte agora, neste módulo 2, a gente vai falar principalmente sobre as diretrizes que a Lei de Proteção de Cultivares traz para a gente. Então, a gente vai trazer as informações relacionadas a todas as características relacionadas aos relatórios que a gente apresentou na primeira parte, e a gente vai detalhar isso de uma melhor forma possível. Então, vamos lá. Espero que vocês aproveitem, que estejam trazendo informações relevantes. E é um prazer estar com vocês aí, então vamos seguir. Então, pessoal, falando agora diretamente sobre as diretrizes, que a Lei de Proteção de Cultivares traz para a gente, principalmente relacionado ao relatório 3, onde a gente tem o teste de DHE. Lembrando, DHE, a distinguibilidade, a homogeneidade e a estabilidade da cultivar. Então, as diretrizes são as informações que são necessárias no preenchimento. Se é realizado pelo obtentor da cultivar, da proteção da cultivar, ou se é por uma pessoa terceira, o local onde foi feito os testes, a época em que foi realizado os testes de DHE, qual foi o delineamento experimental utilizado para fazer os testes. Dentro do delineamento a gente precisa falar o número de plantas, quantas repetições foram utilizadas, qual foi o espessamento adotado. Além disso, a seleção das espécies com as características agrupadoras como testemunha. Não sei se vocês recordam, mas no módulo 2, na verdade na primeira parte desse módulo, no módulo 2 onde a gente trouxe aqui o exemplo do relatório 2, e lá é necessário a gente preencher qual é a cultivar que é mais parecida com a cultivar que a gente deseja proteger. Então aí se faz muito importante cadastrar essas espécies, cadastrar essas cultivares no relatório, mostrando quais são as mais próximas possíveis, quais que foram utilizadas como testemunhas para a gente fazer o agrupamento dessas características. Então é muito importante ter todas essas informações, por isso que entra também a premissa, de estar envolvido com um programa de melhoramento. Ela tem que ser resultado de um programa de melhoramento. Então todas essas informações relacionadas aos testes, à hibridação, ao programa de melhoramento é necessário para que a gente consiga contribuir, preencher no relatório, para que a gente consiga definitivo a proteção.
Avançando agora, pessoal, as características agrupadoras, tanto para eucalipto e tanto para corímbia, a gente vai trazer algumas informações e algumas características como exemplo, mas mais à frente a gente vai detalhar e vai entrar mais a fundo para que a gente consiga explicar da melhor maneira possível. Então, assim, as características mais presentes na espécie é a serosidade da face superior da folha, então a presença ou ausência dessa serosidade na parte superior da folha, a ocorrência ou não de pecíolo, o tipo de inserção do ramo primário no ramo principal, então qual que é a forma que é feita ali a inserção, o tipo de flor que se tem, o número de botões por umbela, a gente vai ver algumas imagens ilustrativas para representar isso, e também o formato do fruto. Então essas são algumas das características agrupadoras, tanto para eucalipto quanto também para corímbia. Prosseguindo, pessoal, a gente vai ver dentro das diretrizes que a gente tem 3 tipos de características dentro do nosso teste de DHE e descritores mínimos. São as características qualitativas, que elas são expressas em estágios descontínuos, com expressão independente, não influenciada pelo ambiente. Então, a gente fala sobre características, presença ou ausência, se tem ou se não tem. Então, ela é qualitativa, ela é algo mais como uma característica presente ou não. Já a característica quantitativa, ela tem uma escala linear, então ela tem algum número associado. Largura da folha, tamanho da folha, área foliar, então são algumas características que a gente consegue enumerar, que a gente consegue resultar isso em algum número que expressa essa característica. E por fim, a gente tem características pseudo-qualitativas, que elas variam em mais de uma direção. Então a gente vai ver um exemplo aí na frente que isso ela é muito, não tem uma coisa exata. Então ela não consegue ser explicada de forma quantitativamente, mas ao mesmo tempo ela sofre uma variação na forma qualitativa. Então ela é mais definida como uma característica pseudo-qualitativa. Aqui eu trago mais para ilustrar, como falei, algumas imagens muitas vezes falam mais que 1000 palavras. Então aqui no exemplo, né, uma característica qualitativa é a presença ou não ali na parte do pecíolo de tricodermas, nesses pelinhos que a gente consegue ilustrar na parte da folha aí, se tem ou se não tem. Então isso é uma característica qualitativa, é uma característica do pecíolo da folha. Já uma característica quantitativa, a gente tem até aqui uma, uma fita métrica, né, uma trena, onde a gente está medindo o tamanho do fruto. Então a gente consegue ver que é aproximadamente aí 15 milímetros, né, 1,5 cm o tamanho desse fruto. Então eu consigo contabilizar, eu consigo transformar isso em um número. Já a característica pseudo-qualitativa, que a gente não tem uma forma tão exata assim, ela varia muito, não tem uma proporção estruturada, né? Aqui está relacionada à parte basal da folha, onde a gente tem várias formas, né? A gente tem a forma oblíqua, a formação obtusa, arrastado, sagitado, então ela varia ao longo do processo aí. Então ela é uma característica pseudo-qualitativa, porque ela não tem um padrão que a gente possa chamar ela de qualitativa de ter ou não ter. Ela varia bastante. Entrando agora, pessoal, nas diretrizes relacionadas aí à homogeneidade, que é um dos relacionados ao DHE, né, o H de homogeneidade, ela trata principalmente sobre o comportamento uniforme das características, ou seja, a manutenção daquele padrão ao longo do ambiente. Então, essa diretriz ela está associada principalmente na garantia de que a expressão genética ela não é influenciada pelo ambiente onde a planta está localizada. Ou seja, independente se ela está em baixa altitude ou alta altitude, se ela está em uma região que tem uma precipitação maior ou uma escassez de chuvas, uma precipitação menor, ela comporta da mesma maneira. Então ela mantém essas características. Se ela está em qualquer tipo de solo, se ela está em qualquer tipo de condição macroclimática, se ela está em altitude ou não, chove ou não. Então ela não varia de acordo com o ambiente em que ela está colocada. Ela mantém aquele padrão, ele mantém aquela característica.
Então, a diretriz traz um tamanho da amostra para apoiar nos testes de DHE, com uma população aí com 95% de probabilidade de aceitação, e cada ensaio, em cada teste, tem que se ter no mínimo 5 plantas como repetição. Então, essas são as diretrizes aí para a gente montar os testes, fazer o delineamento experimental, para que a gente consiga expressar o comportamento das características de uma forma uniforme. Partindo agora para estabilidade, né? No caso o E do DHE, na parte de estabilidade, é o comportamento uniforme, no caso é a manutenção do padrão após sucessivas propagações. Ou seja, de acordo com o que se vai clonando o material, vai fazendo propagações, clonagens, novas linhagens, o comportamento e as características, assim como os descritores, eles não podem mudar também ao longo do tempo. Então, de acordo com que se é feito várias propagações, clonais principalmente, não se pode perder essa característica, não se pode perder esse descritor. Então, é mais um padrão ao longo do tempo. A homogeneidade traz o padrão de acordo com o ambiente. Já a estabilidade é a manutenção do padrão ou da uniformidade ao longo do tempo, ao longo de um período aí, no caso que a gente está falando dos 18 anos. Então, o fator homogeneidade, ela garante a estabilidade. Então, eles estão correlacionados dessa forma. E na lei, a diretriz traz um delineamento em que tem que ser permitido que as amostras sejam avaliadas tanto individualmente como em grupo, e também a possibilidade de que sejam removidas do ensaio sem prejudicar o teste até o final do ciclo. Então acaba tendo essa pequena premissa aí dentro do delineamento experimental, de forma que se pode avaliar as plantas de diferentes formas e diferentes maneiras. Passando agora, pessoal, dentro lá do histórico que a gente trouxe no primeiro momento, a ordem cronológica, toda a questão aí da linha do tempo, a gente trouxe um pouco sobre as modificações e sobre as atualizações que o formulário de proteção, principalmente o relatório 3, que é o de teste de THE e de descritores mínimos, foi sofrendo algumas alterações, algumas mudanças e mudanças para o bem. Então aqui a gente traz um resumo de uma forma bem dinâmica e bem simples, as mudanças que se teve de 2002 para 2020. Então, no formulário de 2002, eram 37 características que eram avaliadas, sendo 4 características logo a 3 a 4 meses de plantio, então a gente está falando a nível de muda, 5 características com 6 meses de plantio, 3 características com 1 ano, 1 característica de 2 a 3 anos, 8 características com 3 anos, 3 características com 5 anos e 13 características sem estabelecimento de idade, ou seja, de acordo aí com todo o desenvolvimento da planta, aí, contabilizando até os 5, 6 anos de idade. Então, pessoal, aqui mostra o nível de caracterização das informações que a gente necessita do material genético que a gente venha proteger. Então, a gente traz informações desde o período ali de muda, né, que a gente está falando de 3 a 4 meses, no sistema da planta está muito nova, então ali são algumas características observadas, até o atingimento do maior potencial de produtividade da planta, que é entre os 5 e 6 anos. Então, ao total, eram 37 características que eram avaliadas no primeiro formulário de proteção de 2002, e hoje, que é o formulário de proteção mais recente, de 2020, hoje são mais características. Hoje são 59 características que são avaliadas, então um acréscimo aí de 22 novas características e uma caracterização muito mais robusta, que a gente pode ver que são 2 características de 3 a 4 meses de plantio, 12 características de 10 a 12 meses, que seria a avaliação de 1 ano, 11 características de 20 a 22 meses, que seria na idade aproximada de 2 anos, 12 características de 42 a 44 meses, onde a gente falaria da avaliação de 4 anos, e 22 características de 64 a 66 meses, onde a gente está falando aí aos 6 anos de idade. Então, essa pequena mudança, uma estruturação com mais características, de forma a se garantir melhores relatórios, características e descritores de uma forma muito mais exata, né? Buscando mais informações fidedignas no preenchimento do formulário, assim como ocorre no campo,
Então é como se a gente descrevesse todo o fenótipo de uma forma mais efetiva e com maior número de características para que a gente consiga, primeiro, diferenciar as cultivares e também expressar o maior número de informações possíveis para descrever aquele material genético, descrever aquele clone. Então a gente teve essa melhoria aí, essa atualização no formulário de proteção e mais para frente a gente vai detalhar quais são todas essas características, todas essas 59 características que a gente é abordado aí, a gente vai ver uma a uma agora nos próximos slides. Começando então, pessoal, com a primeira avaliação, que é de 3 a 4 meses, ali no estágio ainda de que o material genético está a nível de muda. O que é principalmente avaliado é o lignotuber, a presença ou não. Então a gente pode ver na imagem aí se o lignotuber é ausente, é o número 1, se ele está presente é o número 2. Então a gente vai ver, principalmente no nosso próximo módulo, como é o preenchimento. Então a gente vai ver o relatório, tem lá de 3 a 4 meses, presença de lignotuber, 1 ou 2, a gente vai fazer esse preenchimento. Então, assim, de uma forma bem direta, o preenchimento do relatório é basicamente simples. Uma vez que ele vem ilustrativo, ele traz essas informações, a gente só tem que preencher ele da maior forma possível, a verdade, né, de forma fidedigna, para que a gente ocorra tudo bem aí no processo de proteção. A outra característica avaliada também é o formato da folha. Então a gente tem na segunda ilustração os vários tipos aí do formato da folha, seja ela laminar, seja ela linear, seja ela ovalada, seja ela elíptica. Então a gente vai avaliar o que ocorre no nosso clone, no nosso material genético, e a gente vai assinalar, colocar o número respectivo que mais se assemelha ao formato da folha que tem no relatório como exemplo, e a gente vai fazer o preenchimento conforme a gente tem que ser feito. Já aos 10 a 12 meses, a gente está fazendo uma avaliação de um ano, é avaliado algumas outras características. Aqui já é um número maior de características, uma vez que a gente já tem a expressão de alguns outros genes e isso já está evidente no fenótipo. Então a gente consegue já definir qual é a posição do ramo principal, se existe serosidade na fase superior da folha, assim como a gente viu nas telas passadas, né? A intensidade de pigmentação antociânica, então a presença de antocianina ou não, e qual a intensidade disso, a presença ou não de pecíolo, a fixação da folha, caso o pecíolo seja ausente, e qual é o comprimento foliar. Aqui nessa tela, pessoal, dentro lá das características, eu gostaria só de fazer um parênteses, principalmente aí para definir o que são características quantitativas, características qualitativas, para a gente relembrar um pouco daquele slide. Então, a posição do ramo principal seria aí uma característica qualitativa, assim como a presença de serosidade ou não. Já a intensidade de pigmentação oceânica, assim como o comprimento foliar, seriam características quantitativas. No comprimento foliar, com auxílio de uma régua, ou de uma trena, ou de uma fita métrica, eu consigo saber o tamanho ali da folha, então eu consigo preencher ela de forma quantitativamente. Então, é só um parênteses aí para a gente tentar explicar a questão das características. Outras características que também são avaliadas durante a segunda avaliação é a largura foliar, também uma característica quantitativa, e deriva para o próximo parâmetro, que é a relação comprimento e largura foliar, posição da parte mais larga da folha, formato da base da folha. Esse formato da base da folha, só para ilustrar, a gente viu que é uma característica pseudo-qualitativa, muitas vezes porque ela varia ao longo do processo. Formato do ápice da folha e também a extremidade do ápice da folha. Então são essas as características que são avaliadas ao ano de idade. Aqui, mais para exemplificar de uma forma mais dinâmica aqui e trazer alguns exemplos para a gente consolidar as informações, é a presença ou não de pecíolo. Então na imagem A, a gente pode ver que o pecíolo não tem, então a gente assinalaria a ausência de pecíolo, enquanto na figura B a gente tem a presença do pecíolo aí nas folhas. Partindo agora para a terceira avaliação,
que é a avaliação de 2 anos, né, entre 20 a 22 meses, algumas características elas acabam se repetindo, então a gente está muito mais aí voltado ao DHE também, de ser estabilidade, então algumas informações a gente precisa preencher novamente. Então a gente tem o tipo de inserção do ramo principal no tronco, que difere um pouco, visto que a gente está com 2 anos, já está com uma árvore mais adulta. A posição da lâmina foliar, a serosidade na face superior da folha, se ela mantém ou não, se ela já existia, e se ela continua não existindo, se ela não existia e agora passa a ter. A presença ou não do pecíolo, assim como existia também na avaliação de 1 ano. A largura foliar, se existe alguma expansão foliar ou não. A relação do comprimento e largura foliar. A posição da parte mais larga da folha. Qual que é o formato da base da folha. Qual é o formato do ápice da folha. E a extremidade do ápice da folha. Ou seja, algumas características, principalmente nessa avaliação de 1 a 2 anos, é para saber se existe alguma mudança no fenótipo a partir dessa variação no tempo, se ela se mantém estável ao longo do tempo. Então, o teste, as medições, as características, elas são realizadas aí ao longo de mais ou menos 5 a 6 anos e os preenchimentos têm que ser repetitivos, as características muitas das vezes são as mesmas, mas a gente precisa monitorar e preencher da melhor forma possível. Aqui, para ilustrar, pessoal, a questão aí sobre a inserção do ramo principal no tronco. Então, na imagem A gente vê a inserção em V invertido. Na posição B, a gente vê uma inserção esférica. Na questão C, a gente vê uma característica quantitativa, que é a medição do comprimento foliar. E já na figura D, a gente vê qual que é a posição da lâmina foliar. Se ela é uma posição ereta, se ela é uma posição horizontal, formando aí um ângulo de 90 graus junto com o tronco, né? E também se ela é pendente, que ela está mais voltada para a região para baixo. Na quarta avaliação, que aí seria a de 4 anos, seria de 42 a 44 meses aproximadamente, as características são parecidas, mas tem um acréscimo de algumas outras. Principalmente a serosidade no tronco, já não é mais na folha, na verdade existe também na folha, mas aí característica agora que a gente já consegue ver e ver se é homogêneo durante o período na região do tronco principal, se existe ou não essa serosidade, a posição da folha, a intensidade da cor verde nas faces das folhas, essa é uma característica nova, a serosidade na fase superior da folha, como a gente viu tanto na avaliação de 1 ano quanto de 2 anos, a presença ou não do pecíolo, comprimento foliar, assim como foi visto nas outras avaliações, largura foliar também, a relação do comprimento largura foliar, a posição da parte mais larga da folha, o formato da base da folha, o formato do ápice da folha e a extremidade do ápice da folha. Então aqui são mais outras características, outros descritores mínimos. Aqui, para exemplificar, a intensidade da cor verde na folha, né? Qual é o tom de verde ali, muitas vezes pode utilizar de algum equipamento, mas também visual, na parte do preenchimento. E ali, como a gente trouxe, né, como no exemplo ali de características pseudo-qualitativas, o formato da base da folha, se é um formato como o 2 ali, o astado, se ele é auriculado, se ele é obtuso, ou se ele é oblíquo. Então, a gente, através das ilustrações que tem no próprio relatório, a gente consegue fazer essas definições, a gente consegue realizar o preenchimento do relatório da melhor forma possível. Partindo agora para a nossa quinta avaliação, que é de 64 a 66 meses, é onde a gente tem aí uma quantidade de características maiores, onde a planta já está atingindo aí seus estágios de maturação fisiológica, já está produzindo frutos, já está produzindo flores, sementes, então a gente consegue também caracterizar o material genético com as informações aí dos seus órgãos reprodutores. Então aqui alguns dos descritores das características que são observadas é o número de botões florais para flores tipo umbela, formato do opérculo do botão floral,
o comprimento do pedúnculo para flores tipo umbela, o formato da seção transversal do pedúnculo, a largura do fruto, a textura da superfície do fruto, a posição da válvula do fruto, a presença do pedicelo, o comprimento do pedicelo em relação ao cálice. Então essas são algumas características que estão principalmente voltadas aí para as flores e para o fruto no material genético que a gente pretende proteger. Então a importância também de qualificar essas outras características. Aqui mais para exemplificar, né, algumas coisas relacionadas aí, a gente já vê que já está relacionado ao comportamento do tronco ou também aos flores e aos frutos. Então a gente pode ver na imagem A e na imagem B a ausência do ritidoma e a presença do ritidoma. O ritidoma seria esse descascamento, né, no tronco. Então na imagem B a gente vê que a partir da linha branca o tronco ele é todo liso, né? Ele é sem casca, enquanto a parte ali da botinha, que a gente chama, é a presença da casca ainda, que a gente chama de ritidoma. Já na imagem C, a gente mostra aí a flor tipo isolada, a gente tem o D, que é a flor do tipo umbela, e na D a quantidade de botões florais que a gente tem por umbela. Então já é uma característica relacionada à parte quantitativa, onde a gente consegue contar que nessa espécie são 7 botões florais por umbela. Trazendo aqui, pessoal, um resumo aqui do que a gente viu nas diretrizes, né? O que a gente tem atualmente, né? Nossos descritores, nas características, nas informações que a gente teve, de acordo com as atualizações, e o que tem hoje na Lei de Proteção de Cultivares, quando a gente fala de eucalipto e também de corímbia, é principalmente aí o aumento do número de descritores, de 37 a gente foi para 59, então um acréscimo de mais 22 características a serem observadas ou replicadas ao longo do ano. Isso traz benefícios para a gente conseguir caracterizar a nossa cultivar de uma forma melhor e de uma forma muito mais assertiva. Então, quanto maior o número de características, mais fidedigna a gente consegue preencher as informações da nossa cultivar a ser protegida. A presença de tabelas de medidas absolutas, ou seja, a introdução de características quantitativas, onde a gente consegue preencher aí o tamanho da folha, a largura da folha, a área foliar, então a gente consegue entrar com informações absolutas e não só características qualitativas, que depende, é um pouco mais empírica, né? Mas quantitativas a gente consegue ser mais exatos nas nossas características e muitas vezes toda essa atualização e tudo mais é a indicação mais clara de como deve ser feita a avaliação através dos sinais convencionais. Então, como a gente tem esse relatório 3, que é o relatório dos testes de DHE e de descritores mínimos, a gente já tem uma indicação, um passo a passo a ser seguido, que facilita muito o trabalho do responsável técnico ou da pessoa encarregada no preenchimento do relatório, para preencher da melhor forma possível, onde a gente consegue agregar a maior quantidade de informações nas nossas análises. E por fim, essa atualização ela vai de encontro com todo o alinhamento da UPOV, onde a gente está cada vez mais alinhado com o padrão internacional. Então essa adaptação nesse relatório, nos testes de DHE, estão alinhados aí com a UPOV, mostrando aí que a hierarquia, a importância da hierarquia tanto da UPOV, que aí tem capilaridade dentro do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, então a gente está alinhado também com o padrão internacional, o que facilita muito na gestão das informações, na troca de materiais genéticos, no intercâmbio de material, facilitando assim a troca de informações entre países, a comercialização e também que o certificado ele seja válido também em várias outras regiões também do mundo. Então, pessoal, passando agora sobre as diretrizes, a gente vai chegando ao final desse módulo 2, algumas informações de uma forma mais ampla. No módulo 3, a gente vai detalhar o processo passo a passo, vamos entrar na característica de cada relatório, um por um,
ver o preenchimento, como é preenchido, como são as características. Então, a gente chega ao final desse módulo 2, apenas para a gente contextualizar o que a gente viu agora de uma forma mais ampla, igual eu trouxe no começo dessa parte 2 desse módulo, que a gente trouxe as informações sobre os marcos na legislação brasileira, as datas importantes, os marcos aí com o lançamento da Lei de Proteção de Cultivares, Lei de Inovação Tecnológica, Lei de Sementes e Mudas. Sempre, pessoal, tomar o cuidado para diferenciar o RNC, que é o Registro Nacional de Cultivares, do SNPC, que é o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares. O RNC está relacionado à comercialização, ao número de cultivares vendidas, enquanto o SNPC está relacionado à proteção de cultivares. Então, é necessário ter essa diferenciação dos entes para que a gente tenha um melhor entendimento. Segunda parte, falamos sobre a lei propriamente dita, né? Falamos sobre os temas, quais são as definições que a lei traz, quem são os agentes, quem é o órgão competente, aonde é feito o processo. Então, a gente detalhou muito bem a lei aqui, da forma que tem que ser feita, quais são os objetivos, quais são os produtos, quais são os instrumentos. Passamos aí sobre o SNPC, assim como eu já destaquei, que é o órgão competente dentro do MAPA, que foi criado para fazer toda essa gestão dos dados, acompanhamento do protocolo e a emissão de certificados, assim como a plataforma, trouxemos aqui de uma forma bem simples, a Cultivar Web, que é a plataforma online, um site que todo o processo é feito, todos os requerimentos, todos os protocolos, tanto os lançamentos dos formulários, assim como a emissão das taxas administrativas a serem pagas, todos são feitos dentro dessa plataforma digital. Passamos aí um pouco sobre o processo de requerimento da proteção, como de uma forma bem ampla, né? Como é feito, como é feito o requerimento, como é feito o upload dos materiais em preenchimento dos formulários, como é os dias que demoram para fazer a protocolização, como é o processo de averiguação das informações, se é necessário fazer alguma retificação das informações ou se as informações estão certas. Depois ela passa para o Diário Oficial da União, tendo nenhum indeferimento ou algum recurso de outra empresa, é emitido o certificado definitivo de proteção. Falamos também da duração de aproximadamente 6 meses para conseguir o certificado definitivo. E por fim, agora nessa parte 2 aqui, que foi o assunto principal, as diretrizes dentro da Lei de Proteção de Cultivares. Então a gente trouxe aí principalmente os testes de DHE, distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade, e trouxemos aí, detalhamos quais são as características que são enumeradas, quais são as características que são levantadas e devem ser preenchidas aí pelos relatórios que a gente tem que preencher. Então, pessoal, a gente chega ao final do módulo 2. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar. Espero estar agregando algumas informações para vocês relacionadas à proteção de cultivares. E a gente vê aí no nosso módulo 3. Obrigado por acompanhar e a gente se vê na próxima aula. Só para fechar mesmo, vamos partir agora para o nosso módulo 3, que vamos falar sobre o processo de proteção de cultivares. Então, a gente vai ver toda a parte de preenchimento do relatório e também teremos uma aula prática de como que a gente consegue as informações, como que a gente consegue preencher o formulário da melhor forma possível. Então, a gente se vê na próxima aula e até logo.